Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Cristão Raiz. E aí, tá pegando bem? Peraí que você meio que deu uma travada aqui. Tá ok, Voltei tá já. ok. Voltou. Então, gente, esse é o nosso convidado de hoje, para falar sobre Santa Teresinha. Ele é um frade carmelita. Eu vou ler aqui o currículo dele, que eu não decorei. O currículo. Frei Ramon Maria, frade da Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, membro da província carmelitana de Pernambuco. Está na etapa do juniorado, né, os votos temporários. Estuda licenciatura em Filosofia no Seminário Maior de Nossa Senhora da Conceição, em Aracaju, Sergipe. E mora no convento de Aracaju, certo? Mas está em Natal atualmente. Deixa eu só ajeitar Exato. aqui. Oi, voltei. Agora vai dar certo. É que eu tava tendo um problema aqui no Wi-Fi, mas já deu certo, já ajeitei. Pode aí se apresentar e já pode tomar rumo no nosso tema. Está bem, então. Começou 8:02. Bem, como a Fran falou, né? Eu sou frade carmelita e, como carmelita, né, nós temos um grande apreço pelos nossos santos, né? Principalmente os de nossa espiritualidade. E temos a graça de ter três doutores da igreja, né? Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz e Santa Teresinha. A Fran bem sabe também, não sou muito dado a falar em público, mas, mas estou aqui e eu espero que dê certo, né? Bem, Santa Teresinha é uma santa já muito conhecida, né? Então a gente não tem assim tanto o que trazer de novo. Claro que a gente sempre consegue achar coisas novas em se tratando de espiritualidade, porque os tempos mudam e como os tempos mudam, então a espiritualidade vai se adaptando, então vão surgindo novos problemas, novas questões que a gente pode ir sempre atualizando, né? Se a gente pode dizer assim. Mas como Santa Teresinha ela tem muita coisa, né, para se falar, tanto da sua vida quanto de sua espiritualidade, eu achei por bem pegar uma cronologia da vida dela e a partir da cronologia a gente ir falando. Bem, a cronologia se encontra, bem dizer, acho que em todas as edições das obras completas, da história de uma alma e etc, né? É uma cronologia bem tranquila, né? E detalhada. Mas vamos começar. Santa Teresinha. Santa Teresinha nasce em uma família de santos, né? Nós temos seus dois pais, São Luís e Santa Zélia, que são santos canonizados pela igreja. E Santa Teresinha tem, antes dela, ela é a filha caçula. Antes de Santa Teresinha, vieram mais 8 santos. Ou melhor, 8 filhos, né? Do casal. E o interessante é que desses 8, quatro falecem, né? Não chegam a ter uma vida adulta. E restam 5. E as 5 que restam tornam-se religiosas. Então, seguindo a ordem, né? Maria é a primeira filha do casal, que torna-se carmelita. Vira irmã Maria do Sagrado Coração. Depois vem Paulina, que também vira carmelita, Madre Inês de Jesus, Leônia, que vira visitandina de uma outra ordem, irmã Francisca Teresa, que inclusive está em processo de beatificação aberto. Eu ia Depois vem perguntar isso. Helena, só que eu não sei detalhes sobre o processo. Pronto, eu ia perguntar detalhes, mas ok. Pode continuar. Infelizmente não sei. Eu sei que ela tem processo aberto, mas nunca me interessei em ir a fundo, né? Depois vem Helena, José Luiz, José João Batista, que são 3 filhos e ambos não chegam a crescer, né? Morrem antes. Celina, que é a antes, que é que, bem dizer, a segunda alma de Teresinha, como ela vai definir, que entra para o convento também, irmã Genoveva da Sagrada Face, Melânia, que também falece muito cedo, e Teresinha. Então, nós temos 4 que morrem muito precocemente e 5 que seguem o rumo religioso.
O interessante é que nessa família, né, já bem devota, todas as filhas iniciaram com o nome de Maria e todos os filhos iniciaram com o nome de José. Eu só não vou me arriscar a falar porque são nomes franceses e meu francês não existe. Mas Santa Teresinha, ela, no início de História de uma Alma, né, para começar a falar de Teresinha, a gente tem que retomar que Teresinha, ela é muito de sentimento, né? Ela é muito do seu coração. A gente não pode excluir, claro, a vontade muito determinada que ela tem, mas toda a sua fala, todo o seu modo de agir, né, é meio que floreado, né, pelas palavras, pelas ações. Ela é uma mulher muito doce, né, muito dócil. E isso afasta muitas vezes algumas pessoas, porque eu lembro que há um tempo atrás tinha uma conversa pela internet de que Santa Teresinha não era exemplo para homens, né? Quando muito pelo contrário. Assim, Inclusive, eu lembrei que Padre Paulo, em alguma de suas palestras, alguma de suas homilias sobre Santa Teresinha, ele falou que ele não gostava muito de, de ler, né? Não tinha muita pressa em Santa Teresinha porque ele achava aquilo muito pouco masculino, por causa dessa questão das florzinhas e tudo. Mas depois, quando ele rompeu esse preconceito, ele se apaixonou e ele é grande devoto dela. é exatamente, um grande devoto com um G bem maiúsculo, né? A gente poderia dizer. Porque, a princípio, né, quem pega pelo estético é uma criança, né? Uma menina muito mimada, né? Muito nhenhenhen, né? Muita flor, 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 menininha, não sei o quê. Mas quando a gente olha além das palavras, né? Olha o significado, a profundidade, a gente encontra em Teresinha uma determinação tal que pouquíssimos santos tiveram na Terra, né? Então, para início, né, Teresinha falando sobre sua vida, né, quando ela começa o manuscrito A, a História de uma Alma é dividido em três manuscritos, A, B e C, que é onde Teresinha vai narrando a sua vida, né? Desde sua infância, ela que tinha lembranças desde muito pequena até perto de sua morte. Então, ela inicia o manuscrito A e de cara já meio que afasta essas pessoas, né? Porque ela inicia dessa forma, falando sobre a sua família. Foi ele, Deus, quem fez preceder a Teresinha, 8 lírios cintilantes de brancura, ela se referindo a seus irmãos. Quis em seu amor preservar sua florzinha do sopro malévolo do mundo. Mal começara sua corola entre abrir-se, o divino Salvador a transplantou sobre a montanha do Carmelo, onde já exalavam seu suave perfume os 2 lírios que a tinham protegido doente e embalado na sua primavera de sua vida. Ou seja, ela mal começava a crescer, o bom Deus já a levou para o Carmelo, né? Isso a gente vai ver que ela entra muito cedo no Carmelo. Depois ela fala dos seus irmãos, fala dos seus pais e tudo mais, e é uma linguagem muito bonita, né? Poeticamente, assim, tudo mais, e muito profunda, né? Porque a mística do Carmelo e, bem dizer, a mística de toda a igreja, né? Ela se utiliza de coisas que não alcançam o que querem dizer, mas dão ideia. Porque a gente não consegue falar da experiência própria de uma alma com Deus se não for através de metáforas, de simbologias. Então, toda a mística de todo santo está muito permeada disso. De modo especial, o Carmelo, né? Os místicos carmelitas, quer queiram, quer não, rodam, 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 acabam caindo em simbologia, simbolismo. E isso é muito belo, porque proporciona um leque de interpretações muito profundas. Então, Teresinha nasce em Alençon e Teresinha ela tinha uma personalidade muito forte, bem marcada, né? Ou seja, quando era por volta de uns 2 anos, ela ouve suas irmãs comentando que queriam ser religiosas, não sei o quê, falando sobre a vida religiosa, e ela toma a decisão de que ela também queria ser religiosa. Veja só, 2 anos de idade. Então, desde muito cedo, ela já tem isso na sua cabeça. Mas claro que ela vai maturar isso, vai aprofundar muito mais, né? Com relação à personalidade de Teresinha, ela mesma descreve como ela era em sua infância. E esse período a gente está falando antes da morte da mãe dela, que vai ser um trauma bem profundo em Teresinha, né? Então, Uhum.
Terezinha, ela coloca qualquer coisa, Franciele, por favor, me interrompa, porque senão eu Não, desinvejo. tá ótimo. Eu deixo pode falar. Na verdade, já que você abriu aqui para intervenções, você citou a mãe dela e eu acho que talvez, eu não sou uma grande estudiosa de Santa Terezinha, nem nada, mas assim, sempre que eu vejo falar na vida dela, sempre que eu vejo relatarem, a cena que eu acho mais bonita é exatamente quando ela é criancinha e a mãe, e ela olha pra mãe e diz: Ai, mãe, eu queria que você morresse logo, porque eu queria que você fosse pro céu, o céu é tão bonito. E ela fala numa pureza tão, tão linda que, gente, não tem como você se escandalizar, porque é bonito. Isso, isso. E esse é um traço marcante de Terezinha porque ela era sempre muito direta, né? Isso desde sua infância, claro. Né? Claro que quando, quando se é criança, né, a sinceridade é algo muito natural, né? Mas Terezinha Uhum, preserva isso até a sua morte, né? Uma vez falando sobre, uma vez com, eu não lembro se eram com as noviças ou era uma irmã já professa, né? Mas uma vez ela falou: Olha, não venham até mim se não quiserem ouvir verdades, porque eu só irei falar o que for verdade, né? Não estou aqui para mentir uhum. nem enganar. Se vierem a mim, então vocês querem escutar a verdade, né? Não E que ela não se auto-engane. somente. Aham. Mas assim, nesse acontecimento, a gente vê não somente a sinceridade do ser criança, mas também como era uma família santa que foi capaz de colocar aquela, sabe, de gerar nela aquela reflexão. Porque ela teve aquela reflexão com base no que os pais contavam para ela sobre como deveria ser o céu, o que que esperar de lá. Então, assim, é uma alma que foi gerada numa família santa e se fez santa. É muito bonito. Exatamente. E a gente não pode, né, desvincular a Terezinha esse fato, né, de que ela nasce em uma família santa. Porque isso vai moldar muito ela, né? Eu não vou falar sobre isso aqui, porque senão a gente perde Terezinha. Mas Uhum, Terezinha, com seus relatos, né, ela conta que olhando para seu pai, conseguia enxergar a santidade plena, sabe? Ela não via sombra de nada, né? Ela, era como se ela visse os santos no céu. E isso é muito bonito. Porque o pai se torna exemplo, a mãe se torna exemplo, suas irmãs são grande fonte de exemplo para ela. Mas vamos continuar. é. Então, Terezinha, né, ela cita uma passagem para destacar a sua personalidade. Ela fala, em uma das passagens, né? Ou melhor, uma das cartas que sua mãe escreve narrando Terezinha, né, quando pequena, né? Isso por volta de 2 anos, lembrando ainda. Né? Então, a mãe Santa Zélia escreve: Cá está Celina, a sua irmã, que se entretém com a Pequerrucha. A Pequerrucha é Terezinha, né? A pequenininha. Num jogo de cubos. Altercam de vez em quando e Celina cede para granjear uma pérola à sua coroa. Sou obrigada a corrigir o pobre bebê, ou seja, Zélia é obrigada a corrigir Terezinha, que se entrega a medonhas fúrias. Quando as coisas não correm de acordo com sua ideia, põe-se a rolar pelo chão como uma desesperada, por crer que está tudo perdido. Momentos há em que vai além de suas forças a ponto de ficar sufocada, ou seja, de tantos ataques de fúria. Né? É uma criança bastante nervosa, sendo, todavia, muito engraçadinha e assaz inteligente, lembra-se de tudo. E, de fato, Terezinha tem essas recordações muito primitivas, tanto que é isto que motiva ela escrever o manuscrito A. O manuscrito A ele surge a partir da época em que Madre Inês, Paulina, era a madre do Carmelo, e Maria, sua irmã, ela ela fala: Nossa, Paulina, né? Terezinha tem muitas lembranças de quando era criança que nós não temos, então pede para ela, né, para escrever esses manuscritos. E então Paulina assim faz. E nesse mesmo período, né, ainda quando dormia, Terezinha também demonstrava essa altivez de espírito, né, de personalidade muito forte. Diz que ela não, né? Santa Zélia diz que ela quando dormia, né, ainda quando dormia, se batia para lá, para cá, chutava, de tal forma que era necessário, chegou um tempo que foi necessário amarrar Terezinha à cama para que ela não ficasse nesse rebuliço todo. Então Terezinha durante um bom tempo ficou dormindo amarrada à cama
E ela conta, né, que lembrava de Celina e ia toda noite lá para amarrar ela. É uma Mas criança Terezinha, birrenta. demais. Mas Terezinha, né, também conta que esse período, né, e é algo que ela vai combater bastante até a sua morte, é a questão do amor próprio dela, né, o orgulho dela, de querer inflar o ego, né? E isso vai ser uma peça fundamental, principalmente para a sua pequena via, que é justamente uma via de quebrar esse orgulho, esse amor próprio, né, fazer esse pequeno e humilde. Quando Terezinha conta, ela fala que uma vez ela queria ganhar, ou melhor, a mãe dela, né, propôs a Terezinha, ainda criança, né, com 2 anos, propôs a Terezinha dar a ela um vintém, se ela beijasse o chão. E para Terezinha, ela relata, né, que um vintém era muito dinheiro, né, era assim, muita coisa. Mas por causa de seu orgulho, ela preferiu ficar sem o vintém a ter que se abaixar e se humilhar para beijar o chão. Então a gente vê que Terezinha é essa alma bem determinada, né? E que isso pode ser espaço, né, para ser uma alma também muito orgulhosa. Uhum. Com a idade de Isso 3 anos, eu. à vontade. Não, eu lembrei do curso do temperamento, que ele usa Santa Teresinha como exemplo do temperamento melancólico. E ele fala que o temperamento melancólico tem muito desse orgulho. Talvez, eu não sei se ele falou que era o defeito dominante, mas era essa coisa de você se centrar no seu mundo e, sabe, se fechar. E às vezes você se torna um problema porque você é como se você mudasse, os problemas do mundo tivessem resolvido. Mas pode Isso. continuar, isso não é o tema. É como se o centro da gente, o centro do mundo fosse sempre a gente, né? Isso. Então, Terezinha, né, a partir dos 3 anos, ela decide que não vai recusar mais nada a Deus. Isso a partir dos 3 anos, né? Uma vez a sua irmã trouxe uma cesta com vários vestidos e retalhos para fazer novos vestidos e, e colocou. Estava ela e Celina. E aí Celina pegou uma coisa e depois Terezinha se jogou e disse: Não, eu quero tudo isso, né? Eu não quero escolher uma coisa, eu escolho tudo. E isso é uma parte muito marcante da espiritualidade da Terezinha, que tanto que ela vai retomar muito mais à frente, né, no seu manuscrito B, né, que esse escolher tudo, na época, era algo muito simples, né? Tipo, uma criança que quer tudo para si, tudo bem. Mas na espiritualidade, se a gente for olhar, né, Terezinha, ela vai retomar isso na questão de escolher tudo, né? Eu não quero uma coisa, porque senão eu privaria Deus de agir em mim em tantos outros aspectos. Então eu escolho tudo, e escolher tudo é escolher aquilo. Então Terezinha vai dizer, né? Entre o fogo e a água, entre o calor e o frio, eu escolho tudo. Ou seja, eu escolho aquilo que Deus quiser. Se quiser fazer calor, eu escolho o calor. Se quiser fazer frio, eu escolho o frio. Então, é um ponto de ser uma entrega total. A morte da mãe de Terezinha acontece quando ela tem por volta de uns 4 anos, 4 anos e meio. E isso marca profundamente Terezinha, porque se a gente tinha uma Terezinha muito viva, né, com ataques de fúria e tudo mais, ela passa a ser uma Terezinha tímida, retraída, chorona, como ela vai dizer, né? Eu chorava e depois chorava porque tinha chorado, e se viesse me consolar, eu chorava mais ainda. Então, tem essa mudança porque é muito profunda essa morte em Terezinha. Embora ela não demonstre isso, né, no funeral, mas marca a sua vida. E ela vai dizer que desse período até a sua conversão, que ela data quando ela tinha por volta de uns 13 anos, né? Esse período é o período de muito sofrimento para ela, né? Então, por causa desse profundo trauma, né, o pai resolve mudar-se de Alençon e vai para Lisieux. Então, eles chegam a Lisieux e por volta de uns 9 anos, isso já dando um pulo, né? Por volta de uns 9 anos, Terezinha descobre que Paulina, a sua irmã, porque quando a mãe de Terezinha morre, Celina logo corre para os braços de Maria e diz: Eu te escolho como minha segunda mãe. E Terezinha, como sempre imitava Celina, né? Porque as duas sempre foram muito, muito, muito próximas. Tanto que Terezinha diz que Celina é uma outra eu, ou seja, é uma outra alma, é uma outra Terezinha. Então Terezinha corre para os braços de Paulina e diz:
que Paulina vai ser a segunda mãe dela. Então, quando aos 9 anos ela descobre que Paulina vai entrar para o Carmelo, então Terezinha ela passa por uma nova perda de mãe, né? Se ela perdeu Santa Zélia, agora ela perde Paulina, que era a sua segunda mãe, para o Carmelo. E ela vai dizer que quando fala, né, com Paulina, tudo mais visto muito triste, né, Paulina explica, começa a conversar com ela, explicar sobre o que era o Carmelo, sobre como era a vida no Carmelo e tudo mais. E Teresa, a partir daí, né, ela resolve que quer ser carmelita. Por quê? Porque Paulina vai para o Carmelo? Não. Mas a partir da conversa com Paulina, ela resolve que quer ser carmelita por causa de Jesus, tão somente, né? Ela diz, não é por causa de Paulina que eu quero ir para o Carmelo, mas é por causa de Jesus. Porque lá eu vou encontrá-lo. Então, pouco antes da entrada de Paulina no Carmelo, né? Terezinha, ela vai ao locutório do mosteiro, né? E enquanto ela vai ao locutório, ela vai pensando no nome que ela já teria quando entrasse no Carmelo e tudo mais. E ela pensava, nossa, eu amaria que se meu nome fosse Teresa do Menino Jesus. E qual surpresa quando chega lá, sem contar nada para a madre, né? Depois, em capítulo, né? E tudo mais, dão para Terezinha o nome de Teresa do Menino Jesus. Então, o nome de Terezinha religioso é Teresa, Irmã Teresa do Menino Jesus. O Sagrada Face vai entrar depois, a partir de uma devoção de Terezinha. Eu estou correndo muito, Legal. Franciela, hein? Não, não tá. Eu acho que não. Se as pessoas estiverem achando que você tá muito rápido. Eu só acho muito, muito bonito, porque, assim, a gente vive numa fase que muitos jovens, eles têm muita essa coisa de demorar a discernir a vocação, se arrastam anos e anos. Às vezes chegam quase aos 30 anos ainda sem saber que vocação vão seguir. E você vê que ela tão cedo já sabia o que queria. E não somente ela, mas as irmãs também. Foi uma cascata de vocações, né, seguras. E você vê que isso veio já de uma família que era segura, que incutiu nas crianças, né, um pensamento religioso, uma formação católica. É muito, muito bonito. Olha, eu acho lindo essas coisas assim, de quando você vê a formação na família e como isso brota em alma santa. Sim. Posso E é continuar? muito importante porque os pais não só dão uma formação no sentido civil, né? Mas principalmente não também no sentido somente de religião, né? Mas antes de tudo eles dão uma formação no sentido de incutir nas almas das suas filhas, né? O desejo do céu, que era essa a motivação de todas, né? Não era por uma coisa ou outra, mas é porque elas desejavam o céu e no Carmelo encontraram isto. Então, isso é muito bonito de verdade, né? Que olhando para hoje em dia, a gente percebe que falta muito isto, né? Essa relação de pais e filhos, esta vivência em família, né? Do desejo do céu. Muitas vezes, quando alguém começa a igreja, às vezes é por conta própria, ou então por algum amigo, alguma tia, né? Mas a gente reza que Deus queira que, e isso é pregação, né? Que com essa pandemia a gente possa estar sempre mais unidos em família. Pelo menos a Sim, gente pode sim, tirar sempre uma coisa boa de algum mal, né? Como diz a Sagrada Escritura, com certeza. Deus não seria Deus se não tirasse do mal um bem. Então, Terezinha, Terezinha, né, aos 10 anos, né, Paulina toma seu hábito e ela abraça sua irmã no locutório. E Terezinha cai em. E Terezinha, ela cai, depois dessa entrada de Paulina, né? Ela cai em uma. Ela cai em uma crise de tristeza muito profunda, tal forma que ela cai com alucinações, com febre e cai de cama mesmo, né? E ela fica nessa situação até 13 de maio, que vai ser um Pentecostes, onde ela vai ter uma visão que a Virgem, a imagem, né, da Virgem das Vitórias, mas que a Virgem das Vitórias lhe sorri. E com esse sorriso da Virgem Maria, Terezinha, ela de súbito se sente curada, né? Então, ela atribui à Virgem Santíssima a sua cura. E isso é um motivo de alegria muito grande em Terezinha, muito grande mesmo, né? Essa vivência com Nossa Senhora.
mas ela pensava, né, consigo, né, eu não vou contar a ninguém, porque tem coisas que se a gente conta, perde toda a beleza, né? E Teresinha vai vivenciar isto, porque um pouquinho mais à frente as irmãs vão insistir um pouquinho, né? E uma vez que ela conta, depois ela começa a passar por muitas coisas achando que era ilusão e tudo mais. Então, a beleza que ela estava tendo se perde, né? Aos 11 anos, Teresinha faz sua primeira comunhão e, e ela relata um relato de sua primeira comunhão que é muito belo, que a gente poderia trazer também para nós, né? Em pensando em como nós fazemos nossas comunhões. Ela fala na sua primeira comunhão. Naquele dia, porém, já não era um olhar, ou seja, Jesus já não mais lançava um olhar sobre Teresa, mas era uma fusão. Já não eram dois, pois Teresa desaparecera como uma gota de água que se perde no seio do oceano. Ficava só com Jesus. Era ele o Senhor, o Rei. Teresa pedira-lhe tirasse sua liberdade, pois sua lhe fazia medo. Então, ou seja, a primeira comunhão Teresinha, ela pensa de modo muito profundo, como essa união íntima com Deus mesmo, né? Ela já não vinha Teresa recebendo Jesus ou Jesus recebendo Teresa, mas ela via como Teresa sendo dissolvida no oceano que é Jesus. E essa é a experiência de comunhão que todos nós podemos fazer, né? Receber o corpo de Cristo não é receber um pedaço de pão, não, é receber o próprio Deus. E o próprio Deus que quer descer antes de vir à nossa boca, né? Ele desce ao nosso coração. E só existe verdadeira comunhão, uma comunhão plena, quando nós estamos abertos a isso. E a nossa motivação de comunhão diária, confissão frequente, é justamente essa união com Deus. Leônia, uma de suas irmãs, ela vai entrar, quando Teresinha tem 13 anos, nas Clarissas. Leônia é a única das irmãs que vai ficar no vai e vem religioso. Porque Paulina, ela entra no Carmelo e fica. Maria entra no Carmelo e fica. Teresinha e Celina também. Mas Leônia não, ela entra nas Clarissas, depois sai das Clarissas, entra na visitação, sai da visitação, volta para a visitação, então ela vai ficar nesse vai e vem. E só chega de fato a entrar definitivamente após a morte de Teresa. E lá fica até sua morte. Aos 25 de dezembro, aos 13 anos, né, Teresinha de Natal, ela tem a graça de sua conversão, que ela vai dizer que a partir desse dia, né, ela começou a dar passos de gigante. Ou seja, né, que a partir dessa conversão, ela começa a não mais viver cambaleando, né, mas ela começa uma vida de santidade de fato. Né, ela não está mais nos primórdios, né? Jesus muda a sua alma e, de fato, ela começa ali a ser santa. Então, Teresinha inicia sua santidade, claro que já desde o início, mas de um modo assim mais específico, a partir daí, né? Ali, Teresinha começa a ser santa, a Santa Teresinha, né? Então, e ela relata. Eu vou trazer muitos textos. Ela relata. Ok. A partir desta noite de luz, como o terceiro período de minha vida, o mais belo de todos, porque o primeiro período foi aquele em que Santa Zélia estava com ela. O segundo período é o período entre a morte de Santa Zélia e a sua conversão, né? Esta data. E este terceiro período é a partir de sua conversão, ou seja, quando ela começa a dar os passos de gigantes, como ela vai falar. Então, o mais belo de todos, o mais repleto de graças do céu. A tarefa é que em 10 anos não foi possível desempenhar, ou seja, essa santificação, Jesus a executou no ápice, contentando-se com minha boa vontade que nunca me faltou. Ou seja, se em 10 anos Jesus não fez de Teresinha santa, né, nesta noite, no ápice, Jesus o faz. Né? Então, a partir daí, Teresinha muda, né? É uma terceira fase que ela começa a vivenciar. Depois, em Pentecostes, ela, no outro ano, aos 14 anos, ela pede ao pai para entrar no Carmelo, e isso causa no pai uma... Ele não fala, né? Mas causa nele uma certa provação muito grande, né? Porque Paulina já havia entrado, Maria já havia entrado. Então, só estavam com ele Teresinha, Leônia e Celina. Né? Leônia, eu coloco porque, assim, ela fica nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem. Mas, assim, Leônia já está na vida religiosa, né?
se ela estiver em casa, mas ela já está buscando a vida religiosa. Então tem Celina e Terezinha. E o bom Deus pedia a São Luís que ofereça mais uma de suas filhas para o Carmelo, né? É um grande sacrifício que São Luís vai fazer. E, de fato, Terezinha coloca isso em História de uma Alma. Mas ele acaba consentindo. E encontra nessa dor, né, nessa provação, um motivo de dar graças a Deus, né? De fazer com que a sua família seja tão, digamos, pródiga, tão bela, né? Que possa oferecer suas filhas todas ao serviço de Deus. Isso, para ele, de provação, torna-se motivo de grande alegria, né? Uma alegria em meio a dores e tristezas, claro, mas motivo de grande alegria. Em julho, né, a imagem de um crucificado revela a Terezinha sua vocação apostólica, né? Ou seja, ela vê o crucificado e esse crucificado, o sangue do crucificado cai no chão. E é interessante porque e ela vai colocar na História de uma Alma, né, que desejaria poder recolher essas gotas e lançar em graça sobre os homens, né, que deixam que o sangue precioso de Cristo caia por terra. No Carmelo daqui de Natal, nós temos uma imagem na sacristia que é justamente Terezinha embaixo do crucificado, pegando essas gotas e transformando em rosas. E eu destaquei essa parte, né, da imagem que revela sua vocação apostólica, porque vai ser algo profundíssimo em Terezinha, isso de fazer com que o sangue precioso de Cristo, ou seja, as graças que Deus quer derramar sobre a humanidade, não sejam desperdiçadas ao nada, né? Mas que ela possa fazer com que as almas recebam estas graças. E outro fato muito importante que acontece também nesse mês é o conhecimento de um criminoso, né, que estava sentenciado à morte. E Terezinha reza insistentemente pela conversão desse criminoso, né, que é o Pranzini. E na hora da morte, né, o Pranzini ele pede um crucifixo e o beija 3 vezes nas chagas. E isso para Terezinha é já uma prova que ela havia pedido, né, de sua conversão. Então Terezinha começa, veja, isso a partir daquela conversão, né, na noite de Natal. Terezinha começa a empregar esforços muito maiores para a salvação das almas, mesmo antes de entrar no Carmelo. Então, a saga de Terezinha para entrar no Carmelo se inicia porque não é costume receber uma menina de 15 anos no Carmelo, né? Uhum. Quando ela vai atrás dessa entrada, né, ela é orientada a esperar os 21 anos, que é a idade de maioridade, né, onde ela poderia entrar. Então, ela vai ao padre responsável pelo Carmelo. O padre lhe diz que espere, diz que não pode fazer nada, só se o bispo mandar. Ela vai ao bispo com seu pai. O bispo diz que não poderia fazer nada, né, que esperasse o consentimento do padre do Carmelo. Ela então resolve ir então ao Santo Padre, porque ela pensa, nossa, se o padre responsável me negou, o bispo me negou, então se o Santo Padre, o Papa, me permitir, então ninguém vai poder objetar nada. Né? Uhum. E é interessante porque, veja, ela tinha 14 anos aqui. E com 14 anos ela já pensa, o Santo Padre vai me permitir. Já tinha noção de hierarquia, já tinha noção de quem é que coordena, né? Seu áudio caiu. Ai, mas eu tô falando, né? Tá ouvindo, não? Peraí. Ainda não. Agora tá ouvindo? Não tá ouvindo? E agora tá ouvindo? Bem, então eu vou continuando aqui até a Franciele voltar. Quando você voltar, eu vou escutar. Então, né, ela vai a uma viagem, né, uma excursão com o seu pai a Roma. E estando em Roma, né, na hora de ver o Santo Padre... Ó, peraí. O pessoal tá dizendo que tá me ouvindo. Nossa, então deve ser bem aqui, porque aqui eu não estou escutando. Eu vou fazer um destaque aqui, né? Pra Abel, que chegou aqui dando uma ruma de like. Seja bem-vinda, Abel. Bem, Pronto, pode não falar. estou escutando, Franciane, desculpe, mas qualquer coisa você faça assim, eu paro, certo? Então,
ela vai ao Santo Padre atrás dessa permissão e na hora de conhecer o Santo Padre, né, na hora de falar com o Santo Padre, na hora de falar com o Santo Padre, a prática seria se ajoelhar, beijar os pés, as mãos e não falar nada, né? Só sair porque a fila era enorme. E quando Terezinha vai ao Santo Padre, ela deixa isso de lado, né? Ela começa a pedir, né? Santo Padre, por favor, permita que eu entre no Carmelo com a idade de 15 anos e tudo mais. E é claro que ela não consegue isso do Santo Padre, mas depois de um tempo, né? Ela tem muito vai e vem essa história, ela consegue essa permissão. Mas eu só gostaria de fazer um destaquezinho antes, que nesse retorno de Roma para a sua cidade, para Lisieux, Terezinha, ela passa por Florença, na Itália. E Florença tem uma santa, Santa Maria Madalena de Pazzi, que foi uma carmelita, que na época, né, de Madalena de Pazzi, né, ela viveu pouco antes de Teresa. Ela não foi descalça, mas viveu pouco depois de Teresa. E então nessa época os estudiosos, né, eles sempre colocam que Madalena de Pazzi e Teresa de Jesus tinham o mesmo espírito, ou seja, tanto seguir Madalena como seguir Teresa era a mesma coisa, porque ambas eram movidas pela mesma inspiração. Ou seja, o que a gente encontra em Teresa, a gente encontra em Madalena. E eu acho muito, muito significativo esse encontro de Terezinha com Madalena de Pazzi por causa disso, né? É um encontro com o espírito de Teresa, digamos assim, né? Uma vez que Madalena e Teresa compartilham o mesmo espírito. Então, Terezinha entra no Carmelo, e no Carmelo ela vai entrar e Celina vai ficar cuidando de seu pai, né? Que começa a ter problemas, né? De saúde e tudo mais, de forma que ele é internado e tudo. Celina só vai entrar no Carmelo depois da morte de seu pai, que vai ser algo muito interessante porque havia uma irmã na comunidade que não era muito a favor de todas essas irmãs consanguíneas no mesmo Carmelo, né? Porque isso poderia causar problemas, né? E quando essa irmã consente, né, na entrada de Celina, Terezinha vê nisto, né, uma graça de Deus, um consentimento de Deus. Porque antes ela havia rezado, né? Se for da vontade de Deus, né, que a irmã tal consinta nisso. E Deus faz justamente isto, né? Faz com que Celina entre. Então ficam as 4 irmãs no mesmo Carmelo. Bem, o senhor Luiz Martin, ele vai morrer dia 29 de julho, aos 21 anos de Terezinha, que é quando a Celina vai poder entrar. E quando ela está com 22 anos, né, ela começa a escrever os manuscritos o manuscrito A, depois ela escreve o manuscrito B, que do História de uma Alma, eu considero como sendo o centro da espiritualidade de Terezinha. Porque é onde ela vai colocar muito profundamente aquilo que é a sua vocação, né? Que ela queria ser apóstola, queria ser missionária, queria ser de tudo. Então, isso a gente vai encontrar no manuscrito B, que não é um caderno, né? É uma carta. Uma carta, assim, um fruto de seu retiro, né? Do seu retiro anual. E ela endereça essa carta para sua irmã Maria. Depois, Terezinha, ela vai ficar como assistente de noviças. Ela nunca vai ganhar o título de mestra de noviças, porque a mestra, né, era a irmã Maria Gonzaga, e ela queria permanecer com o título de mestre. Então, coloca a Terezinha como auxiliar das noviças. E é interessante porque Terezinha não era a auxiliar, né? No fim das contas, Terezinha era mestra, ela só não tinha o título de mestra. Assim como Terezinha também não vai ter parte no capítulo, né? Porque as suas irmãs já estavam lá, então Terezinha ela vai ficar muito sempre em segundo plano. E isso vai ser sempre graça para ela, né? Porque ela vai poder sempre se humilhar mais e mais, diminuir mais e mais. Uhum. E então, Terezinha, ela, aos 24 anos, né? Ela morre. E os últimos meses da morte de Terezinha,
as irmãs começaram a fazer anotações, que é um caderno chamado Últimos Colóquios, que são de frases que as irmãs iam anotando Teresinha dela no leito de morte. Bem, ela morre dia 4 de outubro, e quando vão fazer o necrológio, né, que é mandar para os Carmelos um breve relato da vida da monja, né, que faleceu, as irmãs olham e dizem: tem aqui os manuscritos que Teresinha escreveu de sua vida. Então, por que a gente não junta eles e envia para os Carmelos como necrológio, né? Então, é isso que fazem, né? A primeira edição de História de uma Alma sai em 2.000 tiragens para os Carmelos. E é interessante porque essa ideia de Teresinha ser muito florida, muito adocicada, muito menina, não vem de agora, né? Nessa época, né, havia Carmelos que receberam e começaram a ler no refeitório, né? Costume de casas religiosas, a leitura de histórias santas, né? Coisa da igreja no refeitório. E havia madres que disseram: não, essa baboseira a gente não lê aqui neste Carmelo e pronto, acabou. Então, Teresinha passa por isso já desde da sua morte, né? Bem, mas essa edição que sai de História de uma Alma é uma edição retocada por Paulo. Não é uma edição original dos escritos, né? Isso vai acontecer 50 anos depois da morte de Teresinha e tudo mais. E Teresinha vai ser proclamada doutora da igreja, já que o assunto é doutoras da igreja. Ela vai ser proclamada doutora da igreja muito recentemente, né, em 97, pelo Papa João Paulo II. E o seu doutorado é a Pequena Via, né? Eu só gostaria agora de tentar encontrar aqui o som. Pois é, porque eu tô querendo falar aqui, mas você não vai me ouvir. Então eu fico assim, eu falo não. Mas assim, para quem tá acompanhando, é interessante, ele falou que Santa Teresinha se tornou doutora da igreja em 98, sendo que a última santa que a gente fez live... Vamos fazer o seguinte, foi... Franciele. Eu saio e você me chama novamente? Tá Pode certo. ser? Ai, gente, E a gente aí fala só para 15 minutos, certo? Ok. Peraí. Eu agradeço aí o apostolado católico do humor por estar marcando presença. Muito obrigada. Agora eu vou chamar ele de novo. Fala e digita pra ele. Não dá. Porque o celular tá... Excelência, você está me escutando? Eu estou. Você está me escutando? Estou, graças a Deus. Graças a Deus. Eu tava, você falando e eu querendo falar também, mas eu ficava, não vou falar porque não vai ter sentido, ele não vai me ouvir. Não vai ter a conversa. Mas é interessante aquilo que você falou sobre Santa Teresinha ter sido declarada doutora da igreja, né? Voltamos após o comercial. Ela foi em 98, enquanto a gente tem Santa Hildegarda, que foi a primeira santa da nossa live do domingo passado, ou retrasado, que ela só foi decretada doutora em 2012, sendo que ela já era santa há muito mais tempo. E ela viveu há muito mais tempo também, ela era da Idade Média. Então, assim, eu achei interessante, né? Porque demorou muito a questão de Santa Hildegarda. E outra coisa que eu queria falar, quando você estava falando que foi distribuído o História de uma Alma entre os Carmelos, eu lembrei de Santa Elizabeth da Trindade, que ela teve acesso à história de Santa Teresinha quando vivia no Carmelo, né? Elas, não sei se viveram no mesmo período, mas viveram próximos, pelo menos. Próximos. Também outra carmelita santa que teve também contato com a história de uma alma no Carmelo foi Santa Teresa de Los Andes, que é considerada a Teresinha da América Latina. Que legal, não sabia não. Sim, porque ela também tem o mesmo espírito que tinha em Teresinha, né? Também muito simples para com Deus e tudo mais. Mas claro que é uma história diferente. Aham. E sobre essa questão, né, de Santa Hildegarda, que teve toda essa demora, e Teresinha que foi muito rápido, de fato, Teresinha, ela como o padre Paulo Ricardo fala, né, ela teve um furacão de glória após sua morte. Ou seja, começam muitos milagres mesmo. Os relatos das cartas que chegam aos Carmelos, né, ou melhor, ao Carmelo de Lisieux,
começam a, tipo, 200 carros por dia, 400, 500, e vai só subindo, né? Após a difusão da história de uma alma. E, para você ter noção, Teresinha, em 1921, que é quando, ou melhor, em 1912, que é quando Pio X, né, abre a causa de beatificação, né, assina o decreto, ele fala que Teresinha é a maior santa dos tempos modernos. Ou seja, Teresinha ali não era canonizada. Teresinha não era nem sequer beata. Não era nem serva de Deus, né? Ele abriu a causa. E ao abrir a causa, São Paulo declarava, né? Esta é a maior santa dos tempos modernos. Então, a grandeza de Teresinha, né? É algo muito, muito, muito enorme, né? Muito grande. A grandeza é muito grande. Então, essa agilidade com Teresinha, né? Tudo corre muito rápido com Teresinha, né? Porque ela, de fato, ela toma o mundo, né? Com sua espiritualidade. Pode. E essa espiritualidade, de Teresinha, ela toma o mundo, eu acho, né? Aí já é uma visão minha, principalmente porque se a gente poderia dizer, né? Ah, Teresa de Jesus, ela teve visões, ela teve levitação, ela teve locuções interiores, ela, por isso ela é uma grande santa, né? João da Cruz, ele teve altos êxtases e tudo mais, por isso ele é um grande santo, né? Eu não posso chegar a isto. Teresinha, ela vem justamente para ser o contrário disso, né? Teresinha não teve nenhuma visão, Teresinha não teve nenhuma locução interior, não teve um êxtase, né? Não levitou nem nada. A santidade de Teresinha é no dia a dia, no cotidiano, né? A sua pequena via é isto. É fazer as coisas pequenas e simples do dia a dia, mas dotadas de uma profunda espiritualidade, ou seja, de um profundo significado. E nisso, ela abre as portas, né? Para que a gente também possa acompanhar essa pequena via. Então, eu creio que é por isso que ela tomou uma proporção muito grande. Porque ela toca o que a gente é, o nosso simples, nosso cotidiano. A gente não precisa fazer muitas coisas para ser santos, para sermos grandes santos. A gente precisa viver o nosso cotidiano, né? E vai tomar muito reflexo no que São José Maria Escrivá também vai falar, né? Eu tava pensando nele, eu ia falar exatamente disso, que dá para buscar assim, um paralelo ou até mesmo uma complementariedade entre a Pequena Via e São José Maria Escrivá, que ele escreve realmente coisas muito práticas para você ser santo, né? Santo no cotidiano também. Exatamente, né? Aquela santidade na família, no trabalho, nos estudos. Então, então ela reflete muito também o seu carisma carmelita, né? Que o Carmelo, ele, em seu carisma, né, ele tem muito de solidão, de união a Deus, de sacrifício, que Teresinha vai incorporar tudo isso na Pequena Via, né, mas dentro de sua espiritualidade própria, né? Porque Teresinha, ela tenta até fazer grandes sacrifícios, né? Ela tenta, por um período, usar uma cruz grande de madeira com os pregos, né? Mas ela não aguenta, então ela abandona e diz, não, grandes sacrifícios não são para mim. Então ela vai pelo caminho de sacrifícios de sua vontade, sacrifícios de mortificações interiores, muito mais do que exteriores. Agora a gente tem que ter em mente também que o Carmelo na época, né, ainda fazia uso do celício, ainda fazia uso da disciplina, né? Então não é que não houvesse as mortificações, né? Mas eram as mortificações comuns a todas, né? Ok, gente. Quem quiser fazer perguntas, esse é o momento de fazer perguntas. Bem, Ou se então não, enquanto talvez surjam perguntas, né? Eu vou dar aqui algumas indicações, né, de obras de Teresinha, que para quem deseja conhecer um pouco mais Teresinha, né? Claro, primeiro, as obras completas. Porque não adianta a gente querer conhecer a santa se a gente não tem contato com os textos da santa, né? E de preferência, né, obras completas, porque na história de uma alma a gente tem um relato de Teresinha com, entre as linhas, né, a sua doutrina. No entanto, nas cartas que Teresinha escreve, a gente tem o inverso, né? Nas cartas ela coloca muito mais a sua doutrina da Pequena Via do que a sua história pessoal, né? Falando com sua irmã e tudo mais, né? Claro que tem o laço familiar, mas ela está sempre aconselhando, está sempre dizendo, olha, faça assim, olha, o bom Deus faz isso, não sei o que. Então,
está muito em relevo a sua pequena via, né? A sua doutrina espiritual. Então, as obras completas, né, é fundamental. Depois das obras completas, nós temos alguns livrinhos. Ok. Dá para enxergar, não dá? Não tá espelhado, não. Não, dá pra... Vixe, tá ótimo, dá pra ler até. Graças a Deus. O Espírito de Santa Teresa de Jesus é um livro da Paulus, né? Que é muito bom porque ele traz em tópicos essa doutrina teresinha, né? Esse espírito dela. Humildade, pobreza, obediência, etc. É um livro muito bom, eu já li, recomendo. Nós temos agora aqui Conselhos e Lembranças. Eu estou colocando tudo aqui porque eu não estou no convento, então não estou com os livros. Conselhos e Lembranças, que é um livro de sua irmã, Celina, que era a segunda Teresinha, né? E onde ela vai colocar os conselhos que Teresinha dava para ela, tanto fora quanto no Carmelo, as lembranças que ela tinha de Teresinha. Então, é uma fonte primitiva, né? A sua irmã, a segunda alma de Teresinha, relata sobre Teresinha. E isso, eu fiquei encantado com esse livro. Assim como esse outro livro aqui, Uma Noviça de Santa Teresinha, que é uma das noviças Teresinha, Irmã Maria da Trindade, que relata os conselhos que Teresinha dava para ela, a mesma coisa do outro, né? Sendo que aqui é uma noviça. Então, também é uma fonte muito primária. E aqui a Paixão de Teresa Lisieux, que não é necessariamente uma fonte primária, né? É uma visão de um médico sobre as provações de Teresinha durante sua vida, sua doença e tudo mais, né? Então, a gente vê bem a partir de um olhar mais clínico, né? Mas principalmente a partir de um olhar espiritual, né? Como em meio a tanta dificuldade, tanta dor, tanto sofrimento, Teresinha conseguia manter a sua paz de alma, sua paz de corpo, né? E em meio embora ela sofresse muito, né? Ela consegue aconselhar os outros, né? Teresinha, no fim de sua vida, as irmãs tinham até medo de mexer nela, tocar nela, porque ela estava muito, muito, muito magra, de forma que os ossos estavam já furando sua pele. Então elas tinham medo de que, ao mexer em Teresinha, né, pudessem machucá-la, né? Isso nem todas as irmãs sabiam, porque somente a que trocava, a enfermeira que trocava e cuidava da Teresinha sabia, né? Porque a roupa amenizava bastante. Uhum. Aqui um oi para Antônio, ele pede a bênção. Olá, Tony, Deus os abençoe. Também temos gente de Goiânia, lá onde eu morei, em Pernambuco. Ah, temos uma pergunta. Por que Oh, Will Santana? Por que Santa Teresinha é considerada padroeira das missões sem mesmo sair do Carmelo? isso estava no esqueminha que eu tinha preparado, mas se eu seguisse esse esqueminha, eu ia terminar daqui a 3 horas. E- Então, Teresinha, ela tem dentro de seu coração, né, essa expansão de alma. Ela não se contenta em ser uma monja, né? Claro, né? Ela se contenta. Mas assim, espiritualmente, sua alma não se contenta em ser monja. Sua alma não se contenta em ser leiga, sua alma não se contenta em ser nada, né? Ela quer ser tudo. E esse ser tudo, né, abrange tudo mesmo. Ela desejava ser apóstola desde o início dos tempos até o fim dos tempos. Mas a parte missionária, ela tem desejo porque os missionários estão a pregar o evangelho em terras não evangelizadas. Então, ou seja, estão a fincar a cruz em terras novas, né? Estão a conseguir almas para Deus. Então, Teresinha, ela fica muito feliz, inclusive, quando ela recebe como filha espiritual um padre missionário, né? Porque aí ela pensa, né? Eu sendo madrinha, né? Tendo este irmão que está em missão, eu posso ajudar essas almas também. Então, desde o Carmelo, Teresinha oferece sua vida no Carmelo em rezar pelas almas daqueles que são os apóstolos, né? Então, ela compreende a vocação carmelita como isto, né? Claro, entregar-se a Deus e tudo mais, mas rezar por aqueles que estão no mundo evangelizando as almas. Então, essa missionaridade de Teresa está desde sua compreensão de carmelita em rezar por aqueles que estão na linha de frente, digamos assim, como também ela desejaria fazer isso, e ela faz através de suas orações, se sacrifica pelos outros e alcança almas sem sair do convento. E depois ela pede igualdade com Francisco Xavier, padroeira das missões. Então, eu acho que esse desejo de missionária Teresinha vem
é muito, ou melhor, é explicado a partir daí, né? Desse seu desejo de querer abarcar o mundo e salvar almas para Cristo. Ok. Outra pergunta. Onde posso encontrar esses livros que você falou aí? Bem, dois desses livros, né? O primeiro e o segundo são edições da Paulus, então na Paulus deve sim, deve ter, né? A não ser que tenha acabado a história. O último, A Paixão de Teresa Lisieux, é das edições Loyola. O outro, Uma Noviça de Terezinha, ele é mais complicado de achar. Eu achei, salvo engano, numa lojinha de um Carmelo, lá em João Pessoa. Mas, assim, vale a pena uma busca e tudo mais. Na internet você acha tudo, né? Então você consegue em estante virtual ou consegue em sites, né, de editoras. Na internet você consegue. Mas, assim, fisicamente, esse da Noviça Terezinha eu acho que eu só achei lá mesmo, né? Mas na internet tem disponível. Ok. Dá oi aqui para o pessoal da Miss Tridentina Natal, que estava na live passada, né? Ah, Seja bem-vinda. E eu acho que já foi isso, né? bem, então, Aqui, outra pergunta. Quer responder ou quer falar mais? é só antes, né? Então, seguindo a questão das indicações, né? Ali foram de livros, né? Claro que não é assim, indicações de livros para quem quer se aprofundar profundamente, né? Academicamente, estudos e tudo mais, né? É para quem quer se aprofundar na espiritualidade de Terezinha, né? Existe também, né? E agora eu fiquei muito feliz, Franciele, eu partilhei com Franciele, então, até, né? Que a comunidade Nova Berite, ela fez uma peça teatral musical que é um musical de Natal, do Natal do Senhor, inspirado em Santa Teresinha. Então tem trechos das poesias de Teresinha, é muito bonito, que está disponível no canal da comunidade Nova Berite no YouTube. Vale a pena se vocês quiserem. Eu fui dormir assistindo esta peça, inclusive. Inclusive, inclusive eu coloquei nos stories do Cristão Raí. Quem tiver interesse, é só procurar, tá lá. Exatamente. Nós temos também filmes, né? Tem um filme que retrata a Terezinha e tem um outro filme que é um monólogo, que também é muito bom. Você encontra tudo no YouTube, né? Tudo está disponível lá. E CDs, assim, Terezinha foi fonte, a partir de suas poesias e escritos, né? Fonte de várias músicas, né? Shalom, Irmã Kelly Patrícia, Carmelitas, Irmã Miriam Collin. Então, nós temos, assim, um grande acervo, né, Teresiano? Uhum. Aqui a pergunta. Terezinha, deixa eu ver o nome da pessoa. Will Santana. Terezinha tem alguma ligação? Tem algum quê? Tem alguma ligação às vocações? Eu acho que seria lição. Lição para as vocações. Não sei. Vai se Bem, encerrar. Se você quer responder. A gente vai se encerrar. Muito obrigada por terem assistido.